Às vezes, alguma mensagem que eu vou pregar aqui na igreja é como Deus dando umas lapadas em mim. E eu fico lendo, eu fico perguntando, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer falar? Porque isso é tão difícil para mim, né? É tão desafiador para mim. Imagina para eu pregar para a igreja. E Deus essa semana mexeu muito comigo sobre isso, por várias situações, vários momentos, várias coisas diferentes. E eu queria falar com você hoje sobre, abre sua Bíblia por favor, Atos capítulo 27. Atos capítulo 27. E deixa aberta aí a sua Bíblia, e nós vamos, no decorrer aqui a gente vai lendo, Atos 27. Irmãos, a ceia do Senhor, ela não é um simples memorial litúrgico. Ou seja, a ceia do Senhor, ela não é somente um ato de culto, não é um costume da igreja. A ceia do Senhor não é uma regra da igreja, não. A ceia do Senhor, ela é um ato de resistência espiritual. A ceia do Senhor é um gesto de fidelidade. A ceia do Senhor, ela é um compromisso com o chamado que Deus tem para nós, seja ele qual for, mesmo quando as circunstâncias da nossa vida, elas gritam ao contrário. É por isso que eu quero falar hoje sobre constância. Na última ceia com os discípulos, Jesus ele não estava em festa. Se você olhar a última ceia dos discípulos, eu quero pedir para você, se você tem caneta aí, anota tudo que você vai ouvir aqui hoje. Se você não tem caneta, abre aí o seu celular, no seu WhatsApp, me procura, porque você tem que digitar, tem que procurar alguém. Pode mandar para mim mesmo, procura o meu nome e digita tudo. Aí você me manda, fica gravado no teu celular. Mas anota e leva para casa, ok? Jesus, quando ele estava celebrando a ceia com os discípulos, ele não estava em festa aqui. Ele sabia que ele seria traído. Jesus, ele sabia da cruz. Jesus, ele sabia da dor. E mesmo assim, ele parte o pão e ele fala, façam isso em memória de mim. Então a ceia, ela é feita, eu diria assim, no limiar do sofrimento. É como você acender uma vela no vento. A chama que insiste em ficar acesa no vento. Em Atos capítulo 27, Paulo, servo fiel do Senhor, ele vai enfrentar aqui uma das piores tempestades da vida dele. E essa tempestade não é apenas literal, ela é sim literal, mas ela também é simbólica. Porque Paulo, ele estava acorrentado. Ele estava sendo conduzido como prisioneiro para Roma. E ele vê o navio que ele estava preso lá no porão, acorrentado. Ele vê o navio se perder no mar. Ele vê isso e o pânico começa a tomar conta aqui da tripulação, e a esperança daqueles homens, daqueles tripulantes experientes, estava indo embora. Mas nesse cenário aqui de caos, de medo que Paulo estava enfrentando, ele se levanta e a Bíblia diz que ele parte o pão, ele alimenta os que estão a bordo. E que gesto é esse? Que tipo de fé é essa aqui? Que consegue levantar, partir o pão e começar a comer quando o barco está afundando. Literalmente o navio está naufragando. Que fé é essa aqui? Eu quero dizer para os irmãos que a resposta é muito simples e muito profunda. Essa aqui é a fé de quem permanece constante, mesmo quando tudo que parece que está desmoronando na sua volta. É a fé que permanece constante, a fé que não titubia, é a fé que não serve só quando tudo está certo, tudo está bonito. E hoje, quando nós vamos celebrar a ceia, Deus ele nos desafia a esse tipo de constância, de fidelidade, não apenas nos dias claros, mas de fidelidade mesmo quando o céu está escuro, mesmo quando a tempestade está caindo. Compromisso não apenas na calmaria,
mas o compromisso com Deus, com as coisas de Deus, mesmo quando as ondas estão tomando conta. E Paulo vai nos ensinar algumas coisas aqui. E a primeira coisa que ele vai nos ensinar, anote aí, está no versículo 20. E o versículo 20 fala assim: não aparecendo havia já muitos dias nem sol e nem estrelas, e caindo sobre nós uma grande tempestade, fugiu-nos toda a esperança de sermos salvos. Sabe o que Paulo está nos ensinando aqui? Uma das coisas que ele nos ensina é que a tempestade, ou as tempestades da vida, elas são reais. Mas a missão que Deus deu para nós, ela não é cancelada. A missão que Deus nos dá, ela não é cancelada, ela não entra num momento de pausa. E é interessante porque Paulo aqui, ele está num navio a caminho de Roma, e ele não está aqui como turista, ele não está aqui como comerciante, mas ele está aqui como escravo de Deus em missão, como servo de Deus em missão. Ele é prisioneiro dos homens, mas ele é livre do Espírito. E a tempestade aqui, irmãos, é tão densa, que a Bíblia vai dizer aqui nesse versículo que por dias eles não viam o sol nem a estrela. Ou seja, eles não tinham visibilidade, eles não tinham direção, eles não tinham esperança, muitos já tinham desistido, mas Paulo não. Porque como que os navios eles se guiavam naquela época? Não tinha bússola, não tinha GPS. Os navios, eles olhavam para o céu, e eles olhavam para o sol, eles olhavam para as estrelas. E a Bíblia vai dizer, inclusive lá no versículo 30, se não me engano, que vai dizer que já faziam 14 dias que eles estavam sem ver a direção. Sabe, irmãos, a constância na fé, ela não ignora as tempestades. A constância na fé não é a irresponsabilidade de nós ignorarmos que estamos passando por lutas, mas a constância na fé, ela nos ensina a resistir a essas lutas e nos mantermos constantes. E a ceia do Senhor, a ceia que nós vamos celebrar hoje aqui, ela nos lembra que Jesus, ele também enfrentou tantas tempestades, e em nenhum momento Jesus recuou. Em nenhum momento Jesus disse: vou deixar para depois, porque agora o negócio está complicado aqui. Você não vê Jesus fazendo isso. Irmão, se Deus te chamou para algum ministério específico, e eu não sei qual é, eu sei aquilo para o que Deus me chamou. Esse dia eu estava conversando com a Cris, e ela me dizendo que queria que eu fizesse uma coisa, que eu estudasse para fazer coisa diferente. Eu falei para ela: Cris, eu estou fazendo exatamente aquilo que Deus quer que eu faça. Porque quando você tem convicção daquilo que Deus te mandou fazer, você não vai titubear por causa das tempestades da vida, porque elas são reais. As tempestades são reais, elas são todo dia. Irmãos, a tempestade, quando você enfrenta a tempestade, não é sinal de que Deus te abandonou, mas a Bíblia, em toda a sua extensão, ela vai nos deixar claro que a tempestade é a arena onde Deus revela quem permanece. É a arena que Deus revela quem tem convicção do seu chamado, porque todos aqueles que receberam Jesus no seu coração têm um chamado dele. Uns é chamado para cantar, outros é chamado para orar, outros é chamado para dançar, outros é chamado para encenar, tudo para a glória de Deus, porque Ele te deu esse chamado. O que nós temos feito com aquilo que Deus tem nos dado? Paulo vai nos ensinar uma outra coisa tremenda aqui. Olha o que diz o versículo 23, que lindo isso. Ele vai falar assim, ó, lembra que estava tudo um caos, estava tudo um caos, e ele vai dizer assim, ó: porque essa mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Você consegue imaginar esse caos aqui? Tempestade, navio perdido, a deriva, todo mundo com medo, gritando, um caos. E Paulo chega assim: olha, eu tenho uma coisa para dizer para vocês aí. O mesmo, o Deus, o anjo do Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Irmãos, o navio estava à deriva por dias. A tempestade não cessava.
A escuridão era absoluta, não tinha sol, não tinha dia, não tinha estrelas. Aquela embarcação, essa embarcação aqui, que antes carregava presos, antes carregava soldados, agora ela flutua como um túmulo no meio do mar, pronto para que todo mundo morresse. E esse ambiente aqui era de desespero total. Eu fico imaginando eu lá, no meio do mar, de navio, tudo escuro, tempestade, raio, trovão, o silêncio parecia que era um silêncio absoluto de Deus aqui, ao menos para quem não conhecia Deus, porque só passa por silêncio de Deus aqueles que descuidou do seu chamado. Porque é nesse cenário aqui, de total silêncio para aqueles que não entendiam de Deus, que Paulo se levanta e fala: olha, eu não sei vocês, mas essa mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou, esteve comigo. O anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Irmãos, enquanto todos dormiam em pânico, enquanto o mundo em volta estava um caos, enquanto a situação estava desesperadora, Deus visitava aquele que ainda o escutava. Deus visitava aquele que ainda estava constante com ele. Como é importante a constância, independente do que nós estamos passando, porque o mundo pode ter emudecido, mas o céu nunca está parado. Ele é o Deus que fala para Abraão à noite, olhando para as estrelas, lá em Gênesis 15. Ele é o Deus que visita Jacó em sonho, em uma terra que ele achava que era só deserto, lá em Gênesis 28. É o Deus que chama Samuel de madrugada num templo que estava apagado, 1 Samuel 3. Ele é o Deus que aparece a Ezequiel entre os cativos que estavam longe de Jerusalém, Ezequiel capítulo 1. E também é o anjo que Paulo diz que esteve com ele no meio do caos. Irmãos, nós precisamos aprender que Deus, ele nunca depende do ambiente para se revelar. Ele fala nos montes, ele fala nos palácios, ele fala nas prisões, ele fala no templo e ele fala no porão do navio, para aqueles que se mantêm constantes. Aqueles que assumem o chamado que Deus deu e permanecem firmes e inabaláveis apesar dos ventos contrários. Porque o critério de Deus não é o lugar, mas o critério de Deus é o coração de quem pertence a Ele. Irmãos, a ceia que nós celebramos hoje é a recordação viva de um Deus que nos visitou em nossa noite mais escura, que foi a noite do Calvário. Enquanto o mundo zombava, enquanto o mundo debochava, Jesus ouvia o Pai. Enquanto os discípulos fugiam, o plano da redenção estava sendo proclamado no silêncio da cruz, para aqueles que se mantinham constantes. Irmãos, a voz de Deus, ela ecoou com muita força, no meio das chicotadas que Jesus levava, do sangue que Jesus vertia. Porque Deus, ele nunca se cala diante de quem permanece fiel a Ele. Diante de quem diz: Senhor, eu estou aqui. Irmãos, a constância no ministério, ela nasce quando nós não deixamos as vozes do medo abafar a voz da promessa de Deus. Se Deus te deu uma missão, isso tem que ser o que é mais precioso na sua vida. Quantos de nós aqui hoje estamos talvez navegando em barcos instáveis? Quantos de nós aqui talvez estejamos vivendo na escuridão e nós não estamos entendendo? Quantos que não escutam mais a direção de Deus porque só ouvem a tempestade? Não conseguem escutar Deus porque eles olham e só conseguem ver um mundo turbulento, as correrias do dia, as dificuldades da vida, o problema no trabalho, o problema na família, o problema em casa. A gente só olha isso e a gente vai deixando para lá o que Deus quer de nós. E Deus está falando, e talvez não como você espera. Talvez não vá acontecer um estrondo na sua vida para Deus dizer: meu filho, eu te mandei fazer isso aqui, por que você não está fazendo? Mas Deus está falando. O seu chamado, meus irmãos,
ele precisa ser o que você tem de mais precioso na sua vida. O seu chamado tem que corroer você. Cada vez que morre alguém sem Jesus, o teu chamado tem que corroer você. Cada vez que morre um parente, cada vez que morre um amigo, cada vez que morre um vizinho sem Jesus, isso tem que corroer a gente. Cada vez que nós chegamos na igreja e tem cadeiras vazias, isso precisa mexer conosco. Quem é dele, ouve até a voz dele no meio do barulho. Quem serve a Deus com convicção, discerne a voz de Deus, mesmo quando tudo parece que está perdido, porque nós conhecemos a voz de Deus. Quem vive em constância, capta a reação, capta a revelação de Deus até na hora mais escura. E Paulo, na hora mais escura que ele estava vivendo, ele diz: o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Essa aqui é a base da constância. É o pertencimento e o serviço. Se você não sabe a quem pertence, você vai ouvir qualquer vento. Se você não sabe a missão que Deus deu para você, você vai ouvir qualquer vento. Se você não tem constância, não tem um alto nível de comprometimento com aquilo que Deus te mandou fazer, você vai ouvir qualquer vento. Se você não serve a Deus com o coração, e se eu não sirvo a Deus com o coração, nós vamos parar na primeira dificuldade que nós tivermos. Nós começamos a servir e as coisas começam a acontecer, daqui a pouco tem uma dificuldade, a gente para tudo, a gente esquece, a gente desprioriza as coisas de Deus. E nós começamos a priorizar a tempestade. Mas se nós pertencemos e servimos ao Senhor, nós somos guiados por Ele quando ninguém mais consegue enxergar. Porque há palavras de Deus que só são liberadas, irmãos, no porão das tempestades. Ele nos dá direção, Ele dá direção para quem busca, Ele dá direção para quem permanece, Ele dá direção para quem prioriza, Ele dá direção para quem é constante. Nós precisamos hoje, no dia da ceia, nós precisamos reafirmar isso. Muito mais do que aquilo que a gente faz todo domingo aqui, quando celebramos a ceia, vamos examinar nós mesmos, vou participar do pão. Não, hoje tem que ser diferente. Hoje eu preciso reafirmar nesse momento da ceia: eu sou do Senhor e eu sirvo ao Senhor. E aí nós temos que nos preparar, porque mesmo na noite das tempestades, anjos ainda são enviados para nos dizer: vai para cá, porque eu tenho um projeto na sua vida. Irmãos, Deus não pode usar cristãos normais, porque são normais. Deus não usa cristãos normais. Deus usa ameaças. Deus usa cristãos corajosos, intrépidos, que não se rendem por nada. Corajosos, os covardes ficam em casa comendo pipoca e vendo televisão. Deus usa homens e mulheres intrépidos, corajosos. David Banner, o grande missionário, que foi enviado aos índios de pele vermelha, no rio Delaware, no oeste dos Estados Unidos, ele dizia assim: Deus, eu me regozijo na minha necessidade de comer e de vestir, contanto que o Senhor me dê almas e verei. John Knox, o reformador da Escócia, ele dizia: Deus, me dá as almas da Escócia, ou eu vou morrer. Zinzendorf, o grande missionário alemão, ele dizia assim: Deus, a ti eu entrego a minha esposa, a ti eu entrego meus filhos, me dá almas, porque sem almas eu não posso viver. Irmão, qual é a meta da sua vida? Qual é a meta da sua vida? Uma outra coisa que Paulo nos ensina, no versículo 35, ele fala assim, a Bíblia fala assim: tomando o pão, deu graças a Deus, na presença de todos, e partindo o pão, começou a comer. Irmãos, Paulo, ele parte o pão,
A fé não se esconde no caos. A fé, ela serve. Tem uma missionária que nós conhecemos pessoalmente, alguns anos atrás, chamada Nauzira. A Nauzira foi ser missionária na África, missionária dos batistas na África. E quando ela estava lá, explodiu a guerra civil na África. Então começaram a tirar todos os que não eram africanos de lá. E começaram a tirar os missionários, e a nossa junta de missões mundiais entrou em contato com a Nauzira e falou assim: Nauzira, a tua passagem está comprada para o dia tal, você tem que sair da África, a África está em guerra. E ela falou: não vou, mas você pode morrer. Não, eu vou ficar aqui, no momento que esse povo mais está precisando de mim, eu vou embora. E ela ficou lá e por alguns anos, ela foi dada como morta. Porque achava que ela tinha morrido. Mas ela ficou lá servindo, porque a fé não se esconde no caos, a fé continua servindo. Irmãos, esse versículo aqui é o auge do capítulo, na minha opinião. Porque a narrativa aqui, ela vem carregada de tensão. Irmãos, o navio está prestes a ser despedaçado. Os soldados querem matar os prisioneiros. A fome domina todo mundo, são 14 dias sem comer, porque o medo ele paralisa até o apetite da gente, não é? No meio disso tudo, o que Paulo faz? Ele se levanta, não com revolta, não com reclamação, não com murmuração, mas ele se revolta, não com desespero, mas ele levanta, ele pega o pão, ele parte o pão, dá para a gurizada lá e vai comer. O navio está afundando, ele está preocupado em comer. E a Bíblia diz que ele dá graças a Deus, mas ele dá graças a Deus pelo quê? Está afundando. Mas ele dá graças a Deus porque quem permanece constante sabe que quando Deus está no barco, tudo vai muito bem. E esse gesto aqui lembra imediatamente a ceia do Senhor. Porque o partir do pão como sinal de fé, o partir do pão como sinal de esperança, de confiança no cuidado de Deus. Paulo, ele não esperou o navio se estabilizar para ser um servo. Ele não falou assim: eu vou esperar, daqui a pouco esse navio ele fica bem de novo, para a tempestade, volta o céu, volta as estrelas, volta o sol, aí eu vou servir. Não, ele continua servindo no meio do caos. Ele alimentou, ele se alimentou, e ele alimentou as pessoas com fé, as pessoas que estavam se afogando não só nas águas, mas no medo. Irmão, o partir do pão aqui não é o sacramento formal da ceia que nós vamos celebrar hoje. Alguns veem ceia como sacramento, depois eu vou explicar isso para os irmãos. Mas o partir do pão aqui é a figura da fé que se manifesta e eu continuar servindo, eu continuar cumprindo o meu propósito. Paulo, ele vai nos ensinar algo aqui muito precioso. Ele vai ensinar que a constância espiritual, ela não é apenas permanecer crendo, mas é continuar servindo, até mesmo quando você mesmo precisa de ajuda. É continuar servindo mesmo quando na sua própria vida você está precisando de ajuda. Quantas vezes nós deixamos de cuidar dos outros porque nós estamos feridos? Quantas vezes nós deixamos de fazer as coisas que Deus nos mandou fazer porque nós estamos feridos? Quantos ministros do Senhor, sejam pastores, sejam membros de igreja, que são chamados para um ministério, que estão negligenciando o seu chamado porque está ferido? Quantos homens que Deus chamou até para mesmo para o ministério pastoral, que estão escondidos dentro das igrejas com medo, covardia. E aí vem Paulo e ensina que a fé verdadeira, ela não se recolhe, ela reparte. A fé constante, ela não se fecha, ela serve. A fé madura, ela não espera as condições perfeitas, ela age até no meio da confusão. Jesus fez o mesmo aqui, ele fez o mesmo. E ele vai nos ensinar outra coisa. Até mesmo no versículo 23 ele fala assim: o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Então o que Paulo faz aqui?
ele declara a sua identidade. Eu sou de Deus, eu sirvo a Deus. Paulo está preso, mas a sua alma está livre. Ele não perde a clareza de quem ele é e nem de quem a pertence e nem a quem ele serve. E isso aqui mantém Paulo constante. A ceia que nós celebramos é o selo da nossa identidade espiritual. Quando nós pegamos o pão, quando nós pegamos o cálice, nós estamos selando a nossa identidade. Nós somos do Senhor. Sabe, irmãos, o mundo pode mudar o seu status social. Você pode ser rico e voltar a ser pobre. Ou você pode ser pobre e voltar a ser rico. O mar pode mudar a sua rota. Mas quem tem identidade espiritual firmada, não abandona o altar. Quem tem identidade espiritual formada, continua firme no propósito que o Senhor lhe colocou. Em último lugar, versículo 44 diz assim: e assim aconteceu que todos chegaram à terra salvos. O navio pode quebrar, mas a promessa não. O navio quebra, a estrutura vai embora, a carga é perdida, mas a palavra de Deus se cumpre. E Paulo chega onde Deus disse que ele ia chegar. Ele chegou em Roma, como o Senhor tinha prometido, nada impediu. Na ceia nós celebramos o Cristo que foi moído, mas não foi destruído. Irmão, talvez os seus barcos tenham se despedaçado, projetos tenham sido quebrados, relacionamentos destruídos, finanças comprometidas, mas se Deus te deu uma missão, nem o naufrágio vai impedir que você chegue lá. Aleluia. Paulo chegou onde Deus disse que ele ia chegar. Só que ele não chegou de navio. Ele chegou com os destroços do navio. Tudo quebrado, tudo afundado, pessoas morreram, mas ele chegou firme. Por quê? Porque Deus disse que ele chegaria lá. A ceia não é só um memorial. A ceia é um compromisso. Quando eu digo, Senhor, talvez hoje nós tenhamos que dizer, Senhor, eu andei tão longe. Eu me afastei tanto do propósito. Eu tinha esse propósito, as coisas da vida tiraram de mim. Porque fazer isso em memória de mim, não somente até que tudo melhore, mas fazer isso em memória de mim até que Ele venha. Essa é a nossa missão. Estamos dispostos a isso? Que Ele complete isso no nosso coração. Amém?